Bom dia, amigas! Como é que vocês estão? Como é que passaram o feriado, hein? Eu aproveitei para pesquisar algumas coisas a respeito de decoração aqui para casa, porque eu vou precisar fazer algumas mudanças, né? Para deixar o Vicente mais seguro aqui dentro. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisinhas a respeito de decoração e é impressionante como é gostoso, né? Ver esse tipo de conteúdo. Então a gente vai vendo um atrás do outro e vai surgindo várias ideias, vai dando muita vontade de mudar muita coisa e rapidamente o bolso não vai acompanhar todas essas vontades, essas ideias, né? Então preciso priorizar. Mas em breve a gente vai ter um vídeo aqui no canal sobre algumas mudanças que eu vou fazer da casa. Não são grandes mudanças, porque muita coisa aqui é estrutura, então realmente não tem como mexer, mas dá pra melhorar, com certeza dá pra melhorar. Esses dias eu tava refletindo, né, o que faz a gente escolher, né, definir qual é o método de introdução alimentar que a gente vai ofertar, né, para os nossos filhos. Como eu falei na época do Henrico, eu não cheguei a estudar nada a respeito. Eu só segui as orientações de uma profissional que estava acompanhando a gente na época. Então eu servi para ele no método tradicional, né, que é aquele método de papinha, né? E quando eu comecei a pesquisar a respeito dos métodos, né, que são recomendados para fazer a introdução alimentar agora do Vicente, eu vi que muito se fala sobre o método tradicional e o BLW, que é aquele método em que a gente oferece os alimentos para o bebê em pedaços, né, grandes, para que ele consiga pegar com as mãos e ele próprio explorar, né, o alimento do jeitinho dele, no tempo dele, enfim. E eu vi defensores ferrenhos de ambos os lados, né, principalmente demonizando o método tradicional. Muita gente é muito aversa a um ou a outro método, né? E eu fui, no início das minhas pesquisas, um pouco contaminada com essa mentalidade de que o método tradicional, ele não é respeitoso, né, com o bebê. As pessoas que são defensoras ferrenhas do BLW, elas argumentam muito isso, né? Que o método tradicional ele não é respeitoso, que a gente conduz do jeito que a gente quer, no nosso ritmo, né, na nossa emoção ali do momento, e que isso não é algo positivo, né, para o bebê. Não se fala a respeito do cuidado também que o método tradicional ele demonstra para com a criança, né? Se a gente for analisar, o bebê ele é acostumado a tomar leite. Essa é a única textura, né, que ele conhece, né, que é o único estado do alimento que ele conhece, que é o líquido. Então eu vejo, ao invés de ver o controle, a impaciência, né, da mãe ou de quem esteja ali alimentando a criança, nesse momento, eu vejo muito do cuidado, muito do respeito também, né? De você entender que aquela criaturinha ali, ela só é acostumada com um estado de alimento e que você vai oferecer para ela outros alimentos não tão diferentes assim do que ela já está adaptada, né? Da textura que ela já está adaptada, para que ela vá aos poucos evoluindo as texturas e conhecendo, né? Por outro lado, o BLW, ele é muito inteligente porque ele usa a favor do desenvolvimento da criança algo que ela já tem nato nela, que é a exploração, né? Se você convive com um bebê aí na sua casa, ou já conviveu, enfim, você percebe que eles são criaturas muito ativas, né? São muito curiosos, são muito exploradores de tudo, né, meu amor? Então, o BLW, ele usa muito isso ao favor do desenvolvimento na hora da alimentação também. Então, isso de você oferecer, né, o alimento em pedaços para o bebê,
para que ele próprio explore, né? Ele próprio pegue, sinta ali a textura, ele esmaga, enfim, e leve a boca no tempo dele, do jeitinho que ele quiser. É uma maneira muito inteligente de usar isso a favor também, né? E aí, quando eu iniciei a introdução alimentar do Vicente, eu fui com uma expectativa, né? A expectativa que eu fui é de que eu iria oferecer alimentação para ele no método BLW. E foi muito natural para mim acabar colocando a papinha também. E isso aconteceu quando eu percebi que tinha um alimento que ele estava muito interessado em comer, só que ele não estava conseguindo segurar direito, não estava conseguindo acertar a boquinha, mas ele era muito nítido que ele queria muito comer aquilo, só que ele não estava conseguindo. E aí, muito naturalmente, eu amassei e ofereci para ele. Eu acho que foi a manga, se não me engano. Se não me engano, foi a manga. Eu amassei e ofereci na colherzinha para ele. Não cheguei a triturar, né? Ficar aquela coisa pastosa. Eu amassei ali, ficou pedacinhos, né? E eu ofereci na colherzinha para ele. E ele comeu muito bem mesmo. E aí me veio uma reflexão, assim, pouco tempo depois a respeito dessa cena, né? De que realmente não se fala a respeito do cuidado, né, no método tradicional, desse afeto que a gente tem, né? Naturalmente, ao ver um bebê com dificuldade de comer algo que ele quer tanto, e a gente simplesmente ajudar dessa forma. E a partir desse momento, com essa reflexão, eu entendi que aqui em casa, o que realmente funciona pra gente é o Bliss, né? Que é essa mescla do BLW com a papinha, com o método tradicional. Então, eu ofereço os alimentos para o Vicente em pedaços, principalmente frutas, né? Que eu acho que acaba sendo mais fácil para ele conseguir segurar, porque geralmente é mais grosso, não é tão molinho quanto, por exemplo, cozinhar uma abobrinha e oferecer a abobrinha para ele. Ela precisa estar numa textura, né? Que se a gente aperta com o dedo, ela se desfaz. Então, nessa textura, acaba sendo muito mole para ele próprio comer, porque no que ele pega, não controla a força ainda, né? Pega muito com a palma. Então, no que ele pega ali, ele já amassa e não come. Não consegue comer fácil, né? Então, eu acabo oferecendo mais as frutas, né? Numa textura natural, né? Sem amassar. E ofereço para ele alguns outros alimentos amassadinhos. E tem funcionado super bem desse jeito, né? E aí eu tava traçando esse paralelo, né? Da maternidade mesmo, de uma forma geral, com os métodos que a gente define, né? De introdução alimentar. E eu vi muito do meu modo de ser, da minha maternidade com os meus filhos, no Bliss. Porque realmente eu vejo que eu sou essa mãe, né, que tá ali ao entorno, que tá ao redor da criança, com muito cuidado e com muito afeto, né, e com muito respeito, mas que também quer oferecer para ela a oportunidade dela ser independente, né, dela ter autonomia. Eu enxergo a autonomia como uma das principais ferramentas para a gente desenvolver a nossa autoestima. Pelo menos eu sinto isso em mim, né? Que quanto mais autônoma eu sou na minha vida, mais certa de que eu sou capaz, né? De que eu tenho capacidade, eu me sinto. Então, eu identifiquei muito que o Bliss, ele representa o meu modo de ser mãe, né? O meu modo de maternar realmente, né? Eu quero aproveitar as características natas dos meus filhos, né, para eles se desenvolverem. Eu quero dar cada vez mais autonomia para eles, para que eles aprendam a ser independentes, né, para que eles construam essa autoestima de uma maneira bem embasada, né, nas próprias experiências deles, que eles conseguem, que eles são capazes, mas com todo esse entorno de cuidado, de afeto, de ver que ele está tendo dificuldade com alguma coisa, que ele já tentou do modo dele e não funcionou, e aí vem o meu modo,
né, para dar esse acalento. E eu achei muito interessante, achei válido trazer essa reflexão aqui. Você já parou para pensar o que te fez tomar uma decisão a respeito do método de introdução alimentar para o seu filho? E você, assim como eu, foi certa, convicta de que você faria de um modo, e vendo a necessidade do seu filho, você adaptou para o modo dele? Eu acho que vale essa reflexão na nossa vida. Às vezes a gente tem muita expectativa de como a gente vai fazer e acontecer de uma forma, e de repente a gente se depara com algo que faz com que a gente repense, né? Faça de um modo talvez não totalmente diferente, mas de um modo mais adaptável para a nossa realidade. Me conta aqui nos comentários. Aqui tem mais, ó. Aqui. Aqui. Quer mais, papá? Aqui tem mais. Quer? Quer mais? Quer não?